Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Raíssa, aluna aqui da UEL, e juntamente com os meus amigos Analícia, Amanda, Vilmar e Jéssica, nós vamos apresentar para vocês um trabalho prático inserido dentro da Universidade Estadual de Londrina, aqui na Fazenda Escola. Qual que é o intuito do trabalho? É um trabalho prático para que nós, alunos, tenhamos mais conhecimentos práticos sobre a cultura da soja, para que a gente saia um pouco daquele momento sala de aula onde a gente fica só na teoria. Então, o professor Dr. Luiz nos instruiu a fazer o manejo dessa soja aqui na universidade. A nossa cultura da soja com a cultivar BMX Fibra. Fibra significa que é uma soja com a tecnologia BT. O que é uma soja BT? Soja BT é aquela soja que vem com resistência ao ataque de lagartas. Então, assim que a lagarta faz o ataque das folhas, a desfolha, ela vai ter o seu intestino obstruído dentre 2 ou 3 dias, ocasionando a morte da lagarta. Isso é uma tecnologia muito avançada, você vê poucas sojas sem essa tecnologia no mercado hoje em dia. Então, hoje, no dia 11 de fevereiro de 2025, são exatamente 116 dias de ciclo dentro dessa implementação. Por quê? Porque a BMX, ela é uma cultivar de 120 a 130 dias de cultivo e hoje exatamente 116, ou seja, nós estamos perto do estágio de maturação. Hoje a gente pode observar que boa parte das plantas já entraram no R7, que é o estágio de maturação, esperando ali o R8, maturação completa. Meu nome é Jéssica, eu estou aqui para apresentar quais as aplicações que nós fizemos na nossa parcela. Foram realizadas ao todo 3 aplicações. A primeira aplicação foi realizada no dia 12 de novembro de 2024 e a segunda aplicação no dia 28 de novembro. As duas foram realizadas com o fungicida Fox X Pro. Ele é uma tecnologia da Bayer e ele atua principalmente sobre os agentes causais que causam a antracnose e a mancha angular. Foi realizada a terceira aplicação agora em 2025, no dia 15 de janeiro, com um fungicida da Corteva, o nome dele é Approach, juntamente com o adjuvante da Integrada, que é o Potente Smart. E os 2 fungicidas foram utilizados, são sistêmicos. Nos estádios fenológicos que foram aplicados, a primeira aplicação as plantas estavam em V4, a segunda aplicação ela já estava entrando em R1 e a terceira aplicação que foi realizada agora esse ano, as plantas já estavam começando o início do R3. Bom, meu nome é Vilmar, a gente está aqui na Fazenda Escola, o solo daqui está sempre passando por análise de solo, para a gente ter noção de como está o pH, a presença de nutrientes, bem como para fazer a reposição desses nutrientes. A cultura instalada aqui anteriormente à soja era o trigo. Oi, meu nome é Amanda e eu fiquei responsável por falar sobre as pragas e as doenças que infestaram a cultivar da soja. Então, a gente se deparou com a praga chamada vaquinha, da espécie Diabrotica specialis, e ela tem 9 milímetros de comprimento, de coloração amarela. Ela é uma praga secundária, então o impacto que ela trouxe para a cultura da soja foi consumir as folhas, assim como as nervuras também das folhas. E a gente encontrou ela quando surgiu o estágio fenológico V2. O estágio fenológico V2 é quando tem a emissão da primeira folha trifoliolada. E aí a gente encontrou várias dessas espécies aqui na nossa cultura. Fora isso, a gente encontrou doenças como o ídio. O ídio é um pó acinzentado ou da cor branca,
que infestou a parte inferior da planta e aí ocasionou uma coloração branca e logo após evoluiu para uma coloração amarela e aí ocasionou a necrose. Assim como também a gente também encontrou ferrugem e o mídio, que pode muito bem proporcionar o desfolhamento precoce. Bom, meu nome é Analícia e eu vou falar um pouquinho sobre as plantas daninhas que a gente encontrou. Das primeiras vezes que a gente veio, a gente encontrou o pé de galinha, caruru e a trapoeraba. E elas são algumas plantas daninhas que não trouxeram danos para nossa parcela, mas a gente encontrou também o capim-camalote, que a gente veio dar uma olhada e tinha. A gente achou também losna branca, apaga-fogo, e não fizemos o controle químico, foi apenas feito o controle manual. A ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phacopsera pachyrhizae, é considerada a doença mais severa da soja, podendo causar perdas de até 90% na produtividade quando não controlada. Na face abaxial, ou seja, na parte inferior da folha, a doença se manifesta em pequenas pontuações esverdeadas a cinza esverdeadas, de aproximadamente 1 milímetro, que corresponde às saliências urédias, que são as estruturas de reprodução do fungo chamados de urédias. Posteriormente, as pontuações crescem entre 2 a 5 milímetros e as saliências se abrem formando as pústulas por onde são expelidos os uredósporos, que são estruturas reprodutivas, que formam uma massa pulverulenta de cor alaranjada ou acastanhada, que é a característica marcante da doença. Na face adaxial, ou seja, na parte superior da folha, ocorre o aparecimento de pequenas pontuações mais escuras. Com a evolução da doença, o tecido ao redor da lesão adquire coloração castanha escura, formando lesões visíveis em ambas as faces das folhas, levando ao rápido amarelecimento e queda prematura. Com a alta densidade de lesões, as folhas ficam amarelas e ocorre a desfolha prematura, podendo levar ao aborto e queda dos legumes, afetando diretamente o enchimento de grãos, a qualidade fisiológica da semente e pode causar redução no teor de óleo, porém sem decréscimos nos teores de proteína. O patógeno é favorecido em temperaturas de 15 a 25 graus e umidade acima de 80%, onde há a multiplicação rápida do inóculo. O oídio da soja, mais conhecida como Erisiphe difusa, infecta diversas espécies de leguminosas. É um parasita obrigatório que desenvolve em toda a parte aérea da soja, como folhas, hastes, pecíolos e vagens. Na superfície da planta, forma-se uma fina camada de micélio e espórios, chamado conídeos, que são pulverulentos, que de pequenos pontos brancos podem cobrir toda a parte aérea da planta, sendo menos frequente nas vagens. Já nas folhas, com o passar dos dias, a coloração branca do fungo muda para a cor castanha acinzentada, dando a aparência de uma cobertura de sujeira nas duas faces da folha. Sob condição de infecção severa, a cobertura de micélio e a frutificação do fungo impedem a fotossíntese e as folhas secam e caem prematuramente, dando à lavoura a aparência de soja dessecada por herbicida, ficando com coloração de castanha acinzentada a bronzeada. A infecção pode ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento da planta, porém é mais visível por ocasião do início da floração. O míldio da soja, conhecido como Peronospora manchurica, o sinônimo de Peronospora sojae, é considerado uma doença secundária, ou seja, de pouca importância econômica, porém vem ocorrendo com maior frequência nas últimas safras, gerando perda de produção que pode chegar a 14% em cultivares suscetíveis. As condições que favorecem a ocorrência dessa doença são elevados períodos de molhamento foliar, umas 12 horas, e temperaturas entre 20 e 22 graus em qualquer estágio fenológico da cultura. A ocorrência do míldio tende a reduzir a capacidade fotossintética da planta, daí resulta em prejuízo no desenvolvimento vegetativo, bem como em danos à produção.
A doença tem início nas folhas unifolioladas e progride para a parte superior da planta. Ao entrar em contato com o tecido vegetal, o esporo dá início ao processo infeccioso, prendendo-se à superfície através do apressório. Em seguida, emite o tubo germinativo e penetra entre as células do mesófilo. Nesse espaço, alimenta-se das células do hospedeiro através de um pequeno prolongamento denominado austório. Os sintomas iniciais do ataque do fungo são pontuações amarelas na face superior das folhas, que aumentam de tamanho, podendo atingir 3 a 5 milímetros de diâmetro, que depois coalescem em necrose. Na face inferior das folhas, no verso da mancha amarela, aparecem estruturas de frutificação do fungo, na forma de esporangióforos, ramificados e esporângios, de aspecto cotonoso e de coloração levemente rosada, característica desse fungo. Infestações severas podem causar desfolhamento da planta.